A viabilidade financeira é um método para tomada de decisões de investimento. Esse método é basicamente esse procedimento aqui. O primeiro passo é construir um fluxo de caixa mostrando o que você espera que vai acontecer no empreendimento e aí você pode decidir se você vai utilizar uma base mensal ou uma base anual. Eu ensino meus alunos a utilizarem a base mensal. O próximo passo é inserir nesse fluxo o seu custo de capital. E aí é muito importante inserir o custo de capital mesmo que você já tenha todo o dinheiro para empreender. A gente chama isso de custo de capital próprio e esse aqui é o maior erro de quase todas as viabilidades que eu encontro por aí. A gente faz esse procedimento de inserir o custo de capital por meio do desconto do fluxo de caixa. Eu não vou entrar em detalhes técnicos nesse vídeo. E aí o terceiro passo é olhar agora para esse fluxo de caixa descontado e extrair dele indicadores e a partir dos indicadores analisar e tomar decisões. Isso que eu acabei de descrever é um método padrão para a tomada de decisão de investimento. As empresas sérias fazem todos os seus investimentos de acordo com o fluxo de caixa descontado. Essas empresas grandes que a gente encontra por aí, pelo mercado imobiliário do Brasil inteiro, tomam decisões baseadas em viabilidade financeira, que é isso que eu estou te mostrando aqui. Mas mesmo assim, eu encontro com frequência pessoas que fazem diferente. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas que tentou fazer diferente. E aí, essas pessoas querem reduzir a vida do empreendimento a simplesmente uma coluna. É aquilo que a gente dá o nome popular de uma conta de padaria, que é supor que vão acontecer receitas e depois as minhas despesas serão totalizadas em tanto, e aí eu quero fazer simplesmente a diferença entre as minhas receitas e despesas e descobrir se esse empreendimento é lucrativo ou então se ele vai dar prejuízo. Essa é uma conta que é muito perigosa, porque primeiro ela não te responde informações importantes sobre o empreendimento. Ela não está falando qual que é o seu esforço financeiro, qual que é o tamanho do seu fôlego financeiro, né? Quanto de fôlego financeiro você precisa ter para fazer esse empreendimento. Porque ela não mostra qual que é a exposição de caixa. Ela dá um número, fala assim, olha, você vai vender tanto, vai gastar tanto, então seu lucro é tanto. Mas será que você precisa ter quanto dinheiro para fazer esse empreendimento? A gente chama isso de exposição máxima de caixa. É um dos indicadores que a gente extrai lá daquele método que eu descrevi no começo do vídeo, da viabilidade financeira. E além disso, essa conta simples desse jeito também não mostra qual é o seu custo de capital. Ela não insere aqui a sua despesa financeira, que nos empreendimentos que têm um fluxo mais longo é a principal despesa do empreendimento inteiro. Então, se você está fazendo um loteamento ou um empreendimento de locação, né, são esses dois os principais tipos de empreendimento que tem um caixa longo. Se você está fazendo um empreendimento desse tipo, a despesa financeira é a sua principal despesa. E fazendo essa conta de padaria, essa conta simples desse jeito, você acaba não levando em consideração, na sua viabilidade, a sua principal despesa, o que é muito grave. E eu lembro de uma reunião que eu participei lá atrás, quando a gente estava fazendo os nossos primeiros projetos, numa cidade do interior do Mato Grosso. E a gente tinha feito uma proposta de permuta, uma proposta de parceria para aquele terrenista. A gente tinha proposto 30% naquele loteamento. Então, a nossa empresa ficaria com 70% e o terrenista ficaria com 30%. E aí, naquela reunião, ele fez uma contraproposta. Ele disse que estaria disposto a fazer um negócio por 35%. Então, a gente estava ali naquele grande grupo de parceiros comerciais naquela cidade, conversando com aquele terrenista. A gente pediu para que o terrenista desse licença daquela sala de reunião. E aí a gente foi tentar entender se a gente podia aceitar essa proposta, se em vez de 30% podia ser 35%. E aí eu me lembro que a discussão que aconteceu naquela sala de reunião, uma vez que o terrenista saiu da sala, era sobre aspectos de negociação. Era se a gente podia assumir uma negociação e tentar buscar um percentual menor, se a gente propôsse 33% ele aceitaria, ou se era melhor aceitar os 35% e evitar um desgaste. Mas como eu não tinha conhecimento sobre essa metodologia de tomada de decisão, a discussão ela era puramente em termos humanos, sobre qual é a melhor decisão sobre essa negociação. Nessa reunião, a gente não levou em consideração aspectos financeiros sobre a tomada de decisão. A gente não levou em consideração o que é importante para a viabilidade financeira.
Hoje, eu entendo que o percentual de permuta é uma resposta que vem lá da viabilidade financeira. A gente lança essa informação de acordo com as nossas premissas, e então observa os resultados da viabilidade e então decide se dá para fazer ou não. Mas não é simplesmente uma negociação, não é simplesmente o cara pediu tanto e a gente tem que fazer por tanto, ou então a gente não pode ceder nesse momento, a gente tem que forçar a nossa vontade. E essa reunião foi um marco na minha história, porque a partir daí eu entendi que eu tinha que aprender a tomar decisões. Eu não conseguia acreditar que essas grandes empresas faziam desse jeito. A luz que surgiu neste momento é que eu pensei que deveria existir uma maneira profissional de tomar decisões de investimento. E a partir daí eu fiz minhas pesquisas, eu fiz cursos, eu li livros, eu aprendi também na faculdade e entendi que existe um método para tomada de decisão de investimento. E esse método é a viabilidade financeira, e o principal ponto dentro da viabilidade financeira é a análise de um fluxo de caixa descontado. E aí eu aprendi esse assunto e, na verdade, eu dominei esse assunto. Eu sou muito bom em viabilidade financeira. Então, toda vez que uma pessoa conversa comigo sobre uma ideia de negócios, a porta que se abre no meu cérebro automaticamente é: como é que eu faria a análise da viabilidade deste empreendimento? Então, por exemplo, esses dias meu sogro conversou comigo sobre um lote que ele é proprietário em uma cidade do interior diferente da cidade de onde ele mora. E aí a TIM, a operadora de telefone, fez uma proposta para ele de locação deste lote pelos próximos 35 anos para montar ali uma antena de transmissão ou retransmissão de dados de telefonia celular. Então ele me perguntou se era um bom negócio ou não. Então na hora eu fico pensando, bem, para a gente saber se é um bom negócio ou não, eu preciso montar um fluxo de caixa, eu preciso descontar esse fluxo de caixa e eu tenho que olhar para os indicadores. Eu penso desse jeito, eu penso sempre em termos de fluxo de caixa. Uma outra pessoa falou para mim que tem uma fazenda que fica na beira de um lago e que gostaria de fazer ali em cima um condomínio de chácaras e que acredita ser um bom negócio. Eu pensei, talvez seja um bom negócio, mas eu preciso antes fazer um fluxo de caixa. Eu tenho que lançar minhas premissas de como eu acho que vai acontecer minha venda, quanto vai custar minha obra, quanto vai ser as minhas despesas administrativas. Então eu monto o meu fluxo de caixa, desconto o fluxo de caixa e analiso os indicadores. Uma outra pessoa fala para mim que tem uma área em que pretende construir um condomínio de casas e que acha que esse negócio pode ser interessante. Eu também acho que pode ser interessante, mas para eu decidir se é interessante ou não, eu preciso montar um fluxo de caixa, descontar esse fluxo de caixa, olhar para os indicadores e então tomar decisões. E é isso que eu quero te ensinar. Eu vou te ensinar a tomar decisões de investimento segundo uma metodologia. E essa metodologia é a viabilidade financeira. É a análise de projetos segundo a viabilidade financeira. E para isso, então, eu dividi o dia de curso em 3 partes. É uma parte que é conceitual, uma parte que é teórica e uma parte que é prática. É claro que eu, como vendedor, gostaria que meu curso fosse 100% prático. É muito mais atrativo um curso que seja 100% focado na prática. Mas não dá para fazer isso didaticamente falando. Por quê? Inclusive, esse aqui é o principal requisito do curso. A gente precisa de muita matemática. Para fazer esse procedimento de desconto de um fluxo de caixa, a gente precisa lidar com equações exponenciais. E o principal requisito do curso, se você quer participar desse curso, você tem que atender esse requisito, que é: você não pode ser inimigo da matemática. Eu sei que muitas pessoas carregam desde a infância um trauma quando o assunto é matemática. Lá do ensino fundamental, do ensino médio, essas pessoas não gostam de matemática. Eu tive sorte de não fazer parte desse grupo. Eu sou formado em engenharia. Na engenharia eu estudei muito mais matemática do que eu achei que existia de matemática no mundo. Mas se você é uma dessas pessoas que só de ouvir matemática ou contas, não estou falando nem de contas complexas, porque a gente não faz esse tipo de conta complexa. A calculadora faz a conta, o Excel faz a conta. Mas só de pensar em números te dá palpitação, o seu estômago contrai. Então, infelizmente, o curso não é para você, é melhor que você não participe. Então, agora, se você tem algum relacionamento com a matemática, se isso para você é uma coisa que é tranquila, você consegue usar uma calculadora, você consegue usar o Excel, então vai ser muito interessante você aprender com esse curso. E aí vai ser interessante também essas 2 primeiras fases, porque você precisa dos conhecimentos conceituais e dos conhecimentos teóricos. Por quê? Aprender a mexer no Word ou em um outro editor de texto
não te transforma em um autor best-seller, não te transforma em um romancista. Da mesma maneira que aprender a mexer numa planilha de viabilidade não te transforma num bom analista de viabilidade. E falando em planilha, neste curso eu vou fornecer duas planilhas. Uma planilha será utilizada para análise dos empreendimentos de construção e os loteamentos, e a outra planilha será utilizada para análise dos empreendimentos de locação. E são justamente esses três tipos de empreendimento que a gente vai analisar nesse curso. Os empreendimentos de construção, que são aqueles que a gente constrói a unidade e faz o desligamento do cliente muito rapidamente. Os empreendimentos de loteamento, que são aqueles em que a gente oferece financiamento próprio para o cliente. E por fim, os empreendimentos de locação, em que a gente tem uma receita, a gente recebe uma locação durante muitos meses e ao final de determinado período a gente precisa decidir o que a gente vai fazer com essa unidade. Eu recomendo a venda da unidade. Bem, e como você pode ter percebido, o conteúdo do curso é bastante denso. A gente tem um alto nível de discussão e também muitos exemplos que são práticos. E aí, por causa disso, a turma precisa ter um tamanho reduzido. Não pode ser uma turma grande, né? Para maximizar o aproveitamento de todo mundo, eu resolvi reduzir um pouquinho o tamanho da turma e eu espero que você faça parte dessa turma.